Muito boa noite, estamos iniciando o Repórter Poder Popular desse sábado, dia 20 de junho de 2020, agora 7 horas em ponto. Hoje teremos aqui a presença novamente do professor e historiador Túlio Lopes e mais uma vez o Milton Pinheiro. Folgou aí durante 2 semanas, está de volta com a gente aqui para debater os principais assuntos dessa semana, né? Sem mais delongas, então, já vou colocar aqui os nossos apresentadores no vídeo. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite, camarada Ariel Franco. Tá certo. Vamos começar então com o Milton, que eu vou perguntar para você, o Milton que é cientista político, né? Eu vou apresentar brevemente aqui o currículo deles, para você que está conosco a primeira vez, aqui no nosso programa do sábado, programa de notícias do sábado à noite, né? O Milton Pinheiro é cientista político, professor de teoria social e história política da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, além de pesquisador em história política da USP e também jornalista profissional. Desenvolve pesquisa nas áreas de teoria social, história política brasileira, com ênfase em esquerda revolucionária, movimento comunista, sociedade de transição, operador político, poder político e formação social brasileira. Também com a gente aqui o Túlio Lopes, né? O Túlio ele é historiador, formado na Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em História e Cultura Política, mestre em Educação pela UFMG, Federal de Minas Gerais, atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação em Conhecimento e Inclusão Social da UFMG, tem experiência aí na área de Educação, História e Atualidades, História do Brasil República, Ensino de História e Prática do Ensino de História. Então, devidamente aí apresentados os nossos comentaristas hoje, eu sou Ariel Franco, né, sou jornalista aqui em Goiás, né, resido em Goiânia, formado pela Universidade Federal de Goiás. E a primeira pauta, então, que a gente vai conversar hoje, Milton, é sobre o caso Queiroz, né? Essa semana aí, na verdade, não só o caso Queiroz, né, mas uma série de acontecimentos relevantes no âmbito da política nacional, que eu elenquei aí a prisão do Queiroz, né, a instauração do processo de impeachment do Wilson Witzel e a demissão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Milton, essas medidas denunciam e demonstram um enfraquecimento do bolsonarismo e um avanço do lavajatismo? Boa noite para você. Boa noite, Ariel. Um prazer estar aqui com o Túlio, voltando ao programa novamente para debatermos as questões mais candentes da conjuntura, né? Olha, eu não considero que o bolsonarismo e o governo estejam frágeis diante da cena política. A complexidade da conjuntura brasileira, ela é extremamente volúvel, né? Em uma semana você tem assertivas que podem levar, de certo modo, a uma interpretação de modificação da relação de força institucional, mas que, em momento posterior, você vai compreender que esse processo de constituição do caos controlado por Bolsonaro e a possibilidade do autogolpe pode, de certo modo, ser ajudado nessa série de manifestações da pequena política, com a presença, de certo modo, de uma ação mais consistente da justiça em um determinado varejo. Então, a prisão de Queiroz, importante, desgaste do governo, a fuga para os Estados Unidos, como tem se comentado, não sei se corresponde à realidade, do ex-ministro da Educação, né? O superfaturamento de remédios, em especial a compra inócua da cloroquina pelo Ministério da Saúde através do Exército, também é um tema complexo. Essa conjuntura ainda determina que a iniciativa política, né, se encontra com os bolsonaristas, se encontra com aqueles que querem construir a ruptura. Se eles já vêm fazendo isso por dentro das instituições, eles esperam um momento apropriado, não só para pautar as ruas, mas, em especial, para modificar a relação de força através de algumas medidas no parlamento, a partir
do momento em que o parlamento foi adquirido no balcão de negócios por Bolsonaro, em especial através da compra do Centrão e dos diversos cargos que o Centrão passou a gerir no governo Bolsonaro. Então, eu acho que o que determina a relação de força é a iniciativa política, e essa iniciativa política ainda se encontra, né, com farta vantagem para o grupo bolsonarista, independente do surgimento das reações das torcidas organizadas, dos operadores da política já voltando de forma responsável ao confronto de rua, uma série de iniciativas no sentido de solicitar o avanço de alguma perspectiva de ação mais contundente do Supremo Tribunal Federal, que até agora não se mostrou de forma contundente no processo, em defesa, vamos supor assim, daquilo que é o processo constitucional brasileiro, e, ao mesmo tempo, né, uma forma bastante leniente do parlamento em relação a Bolsonaro, até mesmo pela incapacidade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em não abrir nenhum processo de impedimento do presidente, mesmo tendo mais de 3 dezenas de solicitações. Tá certo, Milton. Obrigado aí pela sua primeira intervenção. Vou colocar o Túlio aqui. Túlio, suas considerações iniciais aí também, esse comentário. E queria trazer mais um elemento para o debate, que na verdade foi uma pergunta que o Jorge Albuquerque fez aqui no nosso chat, perguntando se eu fiz a pergunta, né, se o bolsonarismo foi enfraquecido diante dessas medidas. O Milton colocou que não é bem assim, né? E daí o Jorge Albuquerque perguntou se existe chance da chapa Bolsonaro e Mourão ser cassada. Quais são suas impressões aí? Boa noite para você, Túlio. Boa noite, Ariel Franco. É um prazer estar aqui no canal Poder Popular, juntamente aí com Milton Pinheiro, camarada da Bahia, torcedor do Bahia, que contribui muito com suas análises, que foi muito importante aí no processo de reconstrução revolucionária do PCB, principalmente a partir da Bahia, né? Também contribui em São Paulo e outros lugares. Eu penso o seguinte, né? Algumas questões assim, possibilidades existem. Agora temos que observar as probabilidades, né? Possibilidade de uma cassação da chapa existe? Sim. Possibilidade de um autogolpe? Também é uma possibilidade. Há possibilidade de ter o processo de impeachment? Sim. Agora temos que ver as tendências históricas e as probabilidades, né? É muito complicado, né, fazer uma análise agora de que o Bolsonaro ele já está derrotado. Bolsonaro tem uma base muito forte, né, que se materializa aí, tanto nas mobilizações de setores da ultradireita, como também setores militares, seja do Exército, seja das polícias militares, da agroindústria, que segue muito forte, né, setores muito fortes aí da burguesia, das federações, vinculados ao poder econômico, que dão sustentação ao seu governo. E essa aliança que ele está costurando junto com o chamado Centrão, que sempre existiu na política brasileira, é capaz aí de barrar os processos de impeachment. Lembrando que o próprio DEM do presidente da Câmara dos Deputados faz parte da base do governo, tem cargos no governo. Um outro elemento que está se apresentando aí, né, nessa questão da conjuntura, no momento que o Brasil já tem cerca aí de 1 milhão de pessoas infectadas e 50 mil mortos, são elementos assim que a gente já percebe que é muito comum na cultura política brasileira, aí, desde o processo da redemocratização, o elemento da corrupção, né? A pauta, somente da mídia, gira muito em torno da questão da corrupção. É importante destacar, né, o partido vem sempre levantando essa questão, que a corrupção faz parte da lógica desse sistema. Ninguém tem dúvida do que o Bolsonaro é um miliciano, né? Aqui, BH, no Carnaval, nós cantávamos, né? Doutor, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Ninguém tem dúvida também dos esquemas de corrupção envolvendo o Queiroz. Não resta dúvidas dessas questões, do vínculo do Bolsonaro, né, com essas práticas comuns aí no balcão de negócio da política burguesa brasileira.
é muito forte esses esquemas, né, do vínculo do poder econômico, essas práticas da corrupção, que faz parte da lógica, da engrenagem do sistema. Ninguém também tem dúvidas, né? Todo brasileiro, todo povo trabalhador brasileiro sabe que foram utilizadas fake news, né? Notícias falsas durante o processo eleitoral de 2018. Né? São diversas notícias, né? Tinha aquela da urna que a urna eletrônica estava já programada, teve diversos processos aí que mostravam, né, a questão das fake news, do vínculo do Bolsonaro com os milicianos. Isso é muito forte, né? Esses vínculos são muito claros. Agora, a possibilidade de cassação da chapa, a possibilidade aí de avançar um processo de impeachment, né, que foi protocolado pelos partidos de esquerda, centro-esquerda, movimentos populares e diversos outros setores, né, são mais de 30 processos de impeachment. Essa possibilidade vai depender muito da correlação de forças, principalmente que a gente pode observar do processo da luta de classes mesmo, né? Infelizmente, no atual cenário político nacional, nós não temos ainda a voz do povo trabalhador sendo manifestada nas ruas, em paralisações, em greves. Ao contrário, né? Um processo aí de muita pacificação, principalmente aí das centrais sindicais, né? Poucas lutas efetivas da classe trabalhadora nesse período, né? Boa parte das centrais sindicais dos partidos de esquerda não estão convocando suas militâncias, sua base social para mobilizações. A desculpa é a pandemia, mas podemos elencar também, destacar também que no período anterior, principalmente aí no combate contra as reformas, as grandes centrais sindicais também não mobilizaram e não garantiram aí um espaço, uma articulação, uma luta da classe trabalhadora. O que vai depender muito aí para avanço na perspectiva de construção de uma alternativa popular, uma alternativa para os trabalhadores, será, né, a participação organizada da classe trabalhadora, da juventude e do movimento popular para alterar essa correlação de forças. Atualmente, a iniciativa política, como bem colocou o camarada Milton, ainda está do lado da classe dominante. Né? É importante aí tentar buscar uma contraofensiva. Pouco a pouco, Ariel, os movimentos populares, a classe trabalhadora vem retomando as ruas, as lutas, aí mesmo nesse cenário de pandemia, porque a vida, né, a luta pela vida, pelos direitos da classe trabalhadora, ela tende a se apresentar aí como uma necessidade histórica. Ou lutamos, ou a barbárie social tende a aumentar em nosso país. Por isso que é importante aí observarmos o desenvolvimento aí das próximas semanas, né? Esses casos aí desgastam, para finalizar essa parte, desgastam bastante o governo, mas o governo ainda conta com uma base muito sólida, seja no Congresso Nacional, seja com um setor da sociedade brasileira, principalmente aí, né, essa ultradireita, né, esses grupos mais reacionários, fundamentalistas também, que estão do lado do Bolsonaro. Mesmo com todos os gastos, eles ainda seguem defendendo o governo, até porque eles acreditam até em teorias bastante obscurantistas. Tá certo, obrigado, Túlio. O próximo assunto, então, que a gente vai conversar vai ser sobre o mundo do trabalho, né? Essa semana, a medida provisória 927, ela ficou pronta para ser votada no Senado. E o que essa medida faz? Ela flexibiliza ainda mais a já extremamente fraturada legislação trabalhista no país, né? Então, agora, permanece-se a institucionalização do acordo individual entre patrão e empregado acima das normativas da CLT. Né? A medida permite também a adoção do teletrabalho, antecipação de férias e feriados, concessão de férias coletivas. Isso na mesma semana onde o Paulo Guedes afirma que a dívida pública atingiu 92% do PIB. Então, já a gente vai entrar num debate um pouco mais concreto de como isso se reflete na vida dos trabalhadores, né? A gente vai falar um pouco sobre a Uzi Minas, de Cubatão, que recentemente demitiu 810 trabalhadores, a justiça precisou intervir,
né? O Túlio vai contar um pouco também como é que está a situação lá em Patinga, onde a Usiminas ameaça demitir mais de 700 trabalhadores, né? Mas nesse primeiro momento eu queria que vocês fizessem uma análise, começando por você, Milton, sobre essa questão mais referente mesmo a esse avanço no Congresso Nacional dessas medidas que atacam ainda mais, né, os direitos dos trabalhadores, usando aí a pandemia e esse discurso de que o Estado tem pouco caixa e que a dívida pública está subindo, para reforçar ainda mais o discurso de austeridade, né? Olha, Ariel e Túlio e quem está nos assistindo, a primeira observação é que essas medidas que estão sendo trabalhadas no Congresso a partir de solicitação do governo federal, ela denota algumas questões. A primeira questão é que, embora tenha contradição entre as frações da burguesia e o governo do agitador fascista Bolsonaro, no essencial, naquilo que tem a iniciativa dentro do Congresso Nacional, a burguesia está contemplada e está extremamente satisfeita com as medidas do governo Bolsonaro. Né? Se a reforma trabalhista, se as diversas reformas implementadas por Temer, né? Se aquela PEC do fim do mundo que continha investimentos sociais por 20 anos, né? Teve um papel extremamente deletério nessa conjuntura brasileira, agora, essa medida e essa ação vai contribuir para uma rearticulação dos interesses da burguesia a partir do governo Bolsonaro e a partir do parlamento. Se a crise brasileira tem como centralidade na disputa política as frações da burguesia, ou seja, ainda não tem o componente da relação de classe, portanto, os trabalhadores ainda não interromperam a cena pública para reagir a esse processo, é bom deixar nítido que essa operação ela beneficia de forma extravagante a classe dominante, né, as diversas frações da burguesia no Brasil e suas relações e seus consórcios internacionais, né? Mas também é bom chamar atenção, né, chamar para o privilégio da história, né? Diversos setores do PT e da CUT, em anos passados, né, a exemplo do Luiz Marinho, defendiam que o negociado devia prevalecer sobre o legislado, né? E, naquele tempo, a base para esse tipo de argumento era a força de alguns sindicatos, tipo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Essa janela que se abriu para o capital está se aproximando de uma pandemia do ponto de vista de quebrar os interesses dos trabalhadores. A burguesia essencialmente quer colocar a classe trabalhadora na informalidade. E esses projetos, né, eles são, de certo modo, conformadores dessa nova ordem, que, na verdade, é tirar a ordem do processo da institucionalidade da relação capital-trabalho. Ou seja, para além da pandemia, para além das diversas questões da cena política, né, da disseminação do caos controlado, da perspectiva de autogolpe, né, as ações do parlamento, das ações das hordas neofascistas nas ruas, né, do partido fascista, que é o conjunto dos neopentecostais pelo Brasil afora, do espetáculo que gera o ódio, que gera o fascismo, né, da ação dos paramilitares. O parlamento ainda é o lugar essencialmente utilizado pela burguesia para se fazer vitorioso, né, nos seus projetos. Essa lei é um tsunami sobre a classe trabalhadora. É bom dizer que, anteriormente, né, aquela medida que foi tomada em acordo com o parlamento, Bolsonaro e governadores, atingiu fortemente o serviço público, os trabalhadores públicos. Não é à toa que, na reunião do dia 22 de abril, o Paulo Guedes disse que conseguiu botar uma granada, né, no bolso do trabalhador, e realmente colocou com a aquiescência de governadores petistas, né, exemplo de Rui Costa na Bahia, de Camilo Santana no Ceará, e diversos outros governadores que, no geral, no varejo da política, têm críticas a Bolsonaro, mas que, quando chama atenção para questões de fundo, interesses mesquinhos, né, de estados prevalecem o interesse de um segmento tão importante
para a realidade brasileira, como são aqueles que trabalham no atendimento à demanda pública, ou seja, os trabalhadores públicos, sejam eles nas universidades, no sistema de saúde, né, nas repartições, nas fundações, na pesquisa, naquilo que faz com que o Brasil possa, de certo modo, responder às diversas crises do ponto de vista da sua estruturação. Ou seja, o serviço público deveria ser responsável pelas respostas que a população precisa, né? Portanto, se tivesse investimento, se tivesse uma capacidade do Estado brasileiro reagir às questões que são apresentadas em momentos como esse de pandemia, a realidade e as mortes, né, e essa letalidade do vírus não teria se abatido sobre o Brasil da forma que se abateu. Então, o argumento de Paulo Guedes é um argumento para aqueles que não têm conhecimento da realidade. Você tem uma ideia, a dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB passa de 110%. O problema não é recurso, o problema é a operação do recurso, né? Quando o governo faz superávit fiscal, ele está deixando uma quantidade absurda de recursos à disposição do capital financeiro, do capital fictício, né? Isso é uma medida ideológica, isso é uma medida para contemplar e revalorizar, a partir do fundo público, as diversas frações da burguesia que não conseguem, no processo produtivo, na extração de mais-valia, operar a sua revalorização. Então, é uma conversa extremamente frágil, essa afirmação de Paulo Guedes sobre a questão da dívida brasileira, porque 90%, 80%, 70%, 100%, mais de 100% é o normal dos países capitalistas. Não existe, no capitalismo, Estado sem dívida pública, né? Nem a saída para essas questões de certo modo, a renegociação da dívida. Isso também não é um elemento central da possibilidade de romper com o sistema dos vícios e do capital fictício. Portanto, novamente, uma cortina de fumaça, é uma ideologia do neoliberalismo, se apodera dos meios de comunicação, né, que representam as diversas frações da burguesia, né, e que, de certo modo, consegue galvanizar segmentos importantes da política e segmentos importantes, né, do conjunto da sociedade, na defesa de algo que não interessa os trabalhadores, não interessa a sociedade de uma forma geral. Portanto, esse processo de projeto no parlamento é um ataque do capital sobre o trabalho, mais um ataque do capital sobre o trabalho, e para isso eles contam com uma unidade férrea de classe, né, que é a concordância dessas diversas frações, que na política estão em dissenso, mas, na verdade, nas ações do parlamento estão em bastante articulação e unidade. É isso. Tá certo, obrigado, Túlio. Chamar aqui o Milton, quer dizer, obrigado, Milton. Chamar aqui o Túlio, então, para você fazer sua contribuição. E se quiser aproveitar também o ensejo que eu dei no início, falar também aí da situação da Uzi Minas, fique à vontade. Pois bem, Ariel, se nas lutas políticas devemos estar atentos para diversas possibilidades aí, né, que são apresentadas na atual conjuntura, é importante aí avançar na luta contra esse governo, contra Bolsonaro, né, a palavra de ordem do PCB, ela está de pé, fora Bolsonaro, fora Mourão. Apoiamos a iniciativa do impeachment popular, né, e defendemos aí que teria que ter a cassação da chapa completa, né, mas claro que esses determinantes do TSE, do STF, do Congresso Nacional, dependem de diversos setores, né, principalmente do conflito que tem aí entre setores da burguesia e suas representações políticas partidárias, e também tem os seus grupos aí, né, Federação Brasileira dos Bancos, Confederação Nacional da Indústria, Federação da Indústria de São Paulo, do Rio, de Minas, que tem um peso aí com as suas representações, seus interesses. Mas é importante estarmos nas ruas defendendo a palavra de ordem, fora Bolsonaro, fora Mourão. Defendemos também a questão aí, né, da unidade de ação juntamente com as frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, mas é necessário avançar no processo de reorganização da classe trabalhadora. Por isso, desde já, reforço
o convite, a convocatória aí para a construção do Fórum Sindical Popular da Juventude pelas Liberdades Democráticas por Direitos. Fundamental a reorganização da classe trabalhadora. O Milton colocou bem, essa proposta foi desenhada, essa proposta de reforma trabalhista, né, daquela ideia do acordado prevalecer sobre o legislado, foi apresentada até durante o governo Lula, e setores do movimento sindical brasileiro defendiam essa proposta. Parte da CUT, uma outra parte não, mas uma parte considerável da CUT, direção majoritária, a força sindical, defenderam essa proposta, tanto é que não se opuseram a elementos da reforma trabalhista. Durante a votação da reforma trabalhista, da mini-reforma trabalhista, só tinha uma greve, Milton, no Brasil, que era a greve dos camaradas trabalhadores da construção civil do Ceará, que era uma greve específica lá, mas que eles casaram com essa luta geral. Não houve reação por parte das centrais sindicais às propostas da reforma trabalhista, na reforma da Previdência, buscaram negociações, né? Lamentável o quadro atual do movimento sindical brasileiro. E num cenário de crise agravado pela pandemia, que nós estamos observando demissões em massas. Demissões em massas. Vou dar 3 exemplos. O primeiro é de Cubatão, da Uzi Minas, né, que cerca de 900 trabalhadores ameaçaram até fechar a empresa. Só em 2015 que teve um processo parecido, né, que foram 3 mil trabalhadores, somente terceirizados, que foram demitidos. Né? Agora, recentemente, são 900. O sindicato, que é um sindicato até bastante combativo, né, coordenado lá pelo Claudinei, ele conseguiu na justiça barrar. Está uma campanha forte aí em defesa dos direitos, dos salários, do emprego fundamental para a classe trabalhadora nessa conjuntura. Imagina ficar sem trabalho, sem salário, nesse momento de crise. Muito grave a situação da classe trabalhadora. O outro exemplo agora é de São Carlos, uma empresa pequena, mas assim, que demitiu 100 trabalhadores. É a nota do Partido Comunista, né, da célula do Partido de São Carlos, de São Paulo, que apresentou também essa denúncia. E no caso recente da Uzi Minas aqui, são cerca de 700 trabalhadores e trabalhadoras da Uzimec que estão ameaçados aí. A Uzi Minas quer demitir esses trabalhadores. Há uma movimentação do sindicato, né, o Sindipa, e mandar um abraço para o Magela. Os companheiros da unidade classista lá em Patinga também estão apoiando essa causa, né, a defesa do emprego dos trabalhadores. Conseguimos barrar na justiça essa demissão. A Uzi Minas estava argumentando, né, que caiu a taxa de lucro, né? Mesmo assim, o sindicato conseguiu provar que não, que aumentou a taxa de lucro, a exploração, principalmente no período de pandemia. No setor da mineração, também um outro exemplo. Por mais, né, que todas as recomendações da OMS e diversos organismos aí, internacionais, nacionais, estaduais, apontando para o isolamento social, o que se viu aqui em Minas Gerais foi a intensificação da atividade, principalmente de 2 setores, da agroindústria e da mineração, afetando diretamente a saúde dos trabalhadores. Os movimentos sociais aqui tiveram acesso a uma pesquisa que comprova que avançou a Covid-19, principalmente nos locais vinculados à atividade da mineração, que não parou durante a pandemia. Ao contrário, alguns setores até se intensificou. Acho que é um momento que devemos defender a estabilidade do emprego, os direitos, os salários, as propostas de redução da jornada de trabalho, né, não podem ser acompanhadas da redução de direitos, salários e, principalmente, também a redução de postos de trabalho. Mesmo durante a pandemia, né, o capital segue com seus ataques constantes e contam com o apoio do Estado brasileiro, principalmente com suas representações nos 3 poderes, que, por mais que nós observamos no quadro político, às vezes, uma disputa entre o judiciário, o executivo e o legislativo, quando se trata de golpear a classe trabalhadora, eles estão com uma agenda conjunta, uma agenda sistemática, uma agenda bastante ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora, favorecendo o grande capital. Frente a isso, não há outra saída a não ser a reorganização da classe trabalhadora,
a unidade dialética das lutas socioeconômicas com a luta política, a necessidade de fortalecer o operador político, como coloca bem o Milton, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, para dar voz ao povo trabalhador, fortalecer o movimento de reorganização da classe trabalhadora, e chama atenção para o Fórum, que tem pautas avançadas, que aponta nessa perspectiva, e dizer que é lamentável ver cenas de trabalhadores perdendo emprego nessa conjuntura. Né? Cresceram aí também os pedidos do auxílio-desemprego, está crescendo muito. Cerca de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil perderam seus postos de trabalho, né? E a dificuldade até para atuar na informalidade nesse período de crise, de isolamento social. Então, é importante aí, nesse momento, a solidariedade de classe, denunciar todas as demissões, fortalecer as redes de solidariedade entre a classe trabalhadora, o movimento popular e fortalecer o movimento sindical classista. A unidade classista tem um lema muito bacana, que é o seguinte: unidade classista, futuro socialista. Cada vez mais, com o acirramento da luta de classe, com a polarização política, é necessário termos claro a necessidade de um belo horizonte socialista, né, ter um horizonte, uma perspectiva socialista para enfrentar, mesmo em tempos bastante difíceis, enfrentar o grande capital, o Estado burguês, e apresentar uma perspectiva para os trabalhadores. A campanha pela estabilidade do emprego, em defesa dos direitos e salários, é fundamental, e é importante aí fortalecer a luta da classe trabalhadora, que a tendência, né, tudo que é ruim pode piorar, e a tendência aí é termos muita luta de classes nesse período aí pós-pandemia, né, que vai se intensificar os ataques da classe trabalhadora até contra a classe trabalhadora. Por isso que é importante a resistência para a gente garantir aí nenhum direito a menos e buscar avançar com novas conquistas para a nossa classe. Hoje à noite temos uma plenária com o Movimento Popular, plenária virtual de Patinga, com representante aí dos partidos de esquerda, dos movimentos populares, e é importante aí, como o canal Poder Popular já vem divulgando, né, essa solidariedade ativa com a luta dos trabalhadores. Mas, infelizmente, teremos mais demissões. Por isso, o trabalhador que está escutando aí, a militância, temos que apresentar, a partir desse canal e outros meios de comunicação, da mídia digital, apresentar as lutas e fazer as denúncias necessárias aí para divulgar, né, esse quadro que está se intensificando cada vez mais. E exigir a defesa do emprego, a manutenção do emprego, dos direitos e salários da classe trabalhadora em tempos de pandemia, que além do setor privado, ataca também os servidores públicos, como tem em processo de reforma da Previdência em diversos estados, até aqueles governados pelo campo, chamado campo democrático, né, popular, que também seguem nos ataques com a classe trabalhadora. Mas é importante aí essa unidade de ação da classe trabalhadora para enfrentar esses desafios na atual conjuntura. Defesa do emprego, defesa dos direitos da classe trabalhadora. Túlio, com certeza é importante, nesse momento, a gente fortalecer, né, a defesa dos direitos da classe trabalhadora. Inclusive, vou aproveitar o ensejo para trazer uma notícia aqui do meu estado, mas que reflete muito isso que tanto o Milton quanto o Túlio expuseram, né? Aqui na cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, tem uma das maiores unidades da empresa BRF, né, de todo o país. E daí aconteceu uma coisa esquisita que de um dia para o outro, a cidade, que eu não tenho o número exato de habitantes, mas não é uma cidade muito grande, embora seja uma cidade muito rica, teve um aumento de 1.000 casos de coronavírus de um dia para o outro. Por que teve esse aumento? Porque exatamente a BRF não paralisou durante a pandemia, continuou funcionando normalmente, é uma empresa que tem 8.600 funcionários e 1.000 foram infectados com coronavírus. Justamente porque as atividades não paralisaram, inclusive teve um funcionário de 36 anos que morreu, né? E a gente sabe que provavelmente não vai dar em nada, né? Não vai ter uma ação contra a empresa, o Estado não vai dar nenhum tipo de amparo para a família desse trabalhador que
faleceu em decorrência do coronavírus. Então, é uma situação realmente do mundo do trabalho muito complicada, né? Muito de destruição completa. Oriel, uma outra denúncia que tem que ser feita é em relação às montadoras, né? Aqui o exemplo da Fiat, aqui, que se localiza no município de Betim, onde que ainda, né, no período da pandemia, os movimentos estavam cobrando, né, que paralisasse as atividades. A montadora não parou, continuou, intensificou suas atividades e teve aí, né, nessa cidade, um pico de pandemia, né, o PCB, através do Comitê Operário Popular lá de Betim, vem denunciando essa questão do aumento dos casos de Covid-19, principalmente entre os trabalhadores da Fiat, né, e das empresas que terceirizadas, que estão aí intercaladas com a Fiat. E um outro setor ali, que é da refinaria Gabriel Passos, os petroleiros também denunciando aí que com a continuação das atividades, né, dos setores, teve aí um impacto direto no aumento dos casos do Covid. Você pode observar, tem um dado aí que as pessoas, principalmente os pesquisadores, divulgam, né, é o que onde que você tem a atividade econômica, muita concentração entre os trabalhadores e que não houve nenhuma medida de isolamento social, está intensificando. Então, principalmente nos grandes polos industriais do país, hoje nós temos aí a intensificação da pandemia global do Covid-19. A importância, né, dos trabalhadores se organizarem em defesa aí do seu direito, em defesa da sua vida, da sobrevivência, frente ao momento que a crise do capital se manifesta, a pandemia global se manifesta, mesmo assim, a vida não está acima dos lucros, né, na perspectiva da burguesia. Eles vão intensificar os ataques. Um outro cenário que é importante destacar também, né, aí passa a palavra para o Milton, mas é importante também entre os trabalhadores da agricultura, principalmente da agroindústria brasileira, que também sofre com a pandemia e com os impactos aí diretamente relacionados às medidas do governo que vem intensificando aí a exploração contra os trabalhadores e a retirada dos direitos. A importância dessa resistência. Como fazer essa resistência? E esse é o nosso desafio da conjuntura, né? Nós estamos apontando que o caminho é a reorganização da classe trabalhadora, fortalecimento do sindicalismo classista e essa articulação aí dos movimentos populares, da juventude, diversos setores na unidade de ação para enfrentar esse governo e todos os ataques que o capital vem empreendendo contra a classe trabalhadora. Mas é importante sempre denunciar, compartilhar, levantar essa pauta. E se nós não levantarmos essa pauta, não vai ser a mídia comercial burguesa que vai levantar as pautas relacionadas à classe trabalhadora. Pois é, com toda certeza, tudo, né? Também dá boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Muita gente interagindo, nesse momento 30 pessoas acompanhando aqui o canal. A Aron Bordim, Ingrid Reis, Jorge Albuquerque, Hilbert Azicri, Oswaldo Teodoro, o Dinarco Reis filho do grande histórico dirigente do PCB, Dinarco Reis, Ramon Fonseca, Wanda Bornsen, Bruno Bechara, Malta Araújo, Graziete Nunes, Cleusa Santos, Ramon Fonseca, Messias Silva, muito obrigado aí pela participação de vocês que estarem acompanhando. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem não está inscrito ainda, vai lá embaixo, onde na parte de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho também para ser notificado quando o programa estiver entrando no ar. Vocês vão receber uma notificação lá no celular, avisando que está ao vivo. Chegou aqui também o Red York agora, dando boa noite para a gente. A Wanda Bornsen comentando aqui, temos que intensificar a luta dos trabalhadores que morrem de Covid como acidente de trabalho, com certeza. Né, esses exemplos que a gente citou demonstram bem isso. Né? E aqui o caso que eu trouxe da BRF é emblemático, porque a gente está falando de 1/8, né, dos trabalhadores da empresa que foram contaminados, inclusive com óbitos, né? Até agora, porque essa notícia foi de terça-feira, né? Então, não sabemos ainda, esperamos que não tenham mais trabalhadores morrendo, né? Não só aqui em Goiás, mas em todas as indústrias do país aí que não pararam suas linhas de produção, né, por conta da pandemia.
Mas eu vou chamar agora o Milton para conversar com a gente. Vamos mudar um pouco a pauta aqui. Na verdade, agora a gente vai falar sobre educação, né? O Milton, ele é professor titular da Universidade do Estado da Bahia, um trabalhador da educação. Então, o Túlio também é trabalhador da educação, né? Os dois são, mas vamos começar com o Milton, que está há um tempinho ali já sem falar. Essa semana, a gente viu, melhor dizendo, né, um aumento de uma pressão do MEC e do Ministério Público Federal para que as instituições de ensino retomem as aulas através do ensino à distância. Porém, na última pesquisa feita pela Amostragem de Domicílios, a PNAD, né, divulgada em 29 de abril último, mostra que 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. E que o número de pessoas nessa condição vem aumentando ano após ano, tendo subido 5 pontos percentuais, por exemplo, entre 2018 e 2019, o que forma ao todo um conjunto com 40% dos domicílios do Brasil sem acesso à internet. A região norte e as áreas rurais são as que mais sofrem com o problema. E além da dificuldade de acesso à internet propriamente, né, que impossibilita os alunos de assistirem aulas à distância, tem uma pesquisa recente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais, essa pesquisa é de 2018, que demonstra que 70,2% do alunado das universidades federais brasileiras são compostas por renda de até um salário mínimo e meio. Né? Então, são famílias, alunos provenientes de famílias de baixa renda, que têm até um salário mínimo e meio per capita. Né? Então, Milton, e posteriormente, Túlio, além de comentar o ensino à distância, eu queria que vocês comentassem também sobre essa última medida do Weintraub antes de deixar o cargo, que acabou com as cotas para pós-graduação nas universidades. Né? Então, são dois assuntos. Essa contextualização da pressão que o Estado vem fazendo, né, para que se implemente o EAD, que vai restringir, vai na verdade, elitizar o ensino, né, nas universidades, e depois fazer um gancho aí com o fim das cotas na pós-graduação, né, enquanto política pública. Certo. Bom, Ariel, há bastante tempo que as universidades brasileiras, sejam elas do ensino federal ou dos estados, né, elas vêm sofrendo não só cortes orçamentários, mas também contingenciamentos, né, naquilo que, em tese, foi aprovado como o mínimo necessário. Um dos elementos mais importantes para se fazer essa análise é que no Brasil não existe pesquisa, aquela pesquisa que pode beneficiar o conjunto da população, né? As pesquisas médicas, as pesquisas de qualquer natureza, né? Para além da universidade pública. Só existe nesse segmento de pesquisa no Brasil. Tem iniciativa privada que queira ter essa atuação ou fazer esse tipo de investimento. A gente sabe perfeitamente que se a ciência brasileira tivesse um mínimo de investimento, a nossa situação diante da pandemia seria bastante diferente, né? Mesmo assim, as nossas universidades federais e estaduais têm desenvolvido um trabalho importante no sentido de desenvolver equipamentos, produzir o determinado álcool à base de 70% para higienizar o conjunto populacional, né? Tem produzido equipamentos de proteção das vias aéreas, né? Tem feito um trabalho importante, para além também do trabalho educativo, no sentido de que possa educar o conjunto da sociedade, das pessoas, em especial das populações mais necessitadas, para que elas, de certo modo, resistam e não se contaminem com esse processo de pandemia. A lógica do governo federal é a lógica do obscurantismo, né? É a lógica da terra plana, é a lógica da negação, é a lógica de tudo aquilo que pode proteger a cidadania, né? Mas tem um detalhe que seria importante registrar. Em diversos estados, né, forças políticas que se opõem ao governo federal também tem uma lógica de sucateamento das instituições de saúde e das instituições de pesquisa e de ensino superior, né? Por exemplo, na Bahia, aqui em nosso estado,
O ensino superior não era principalmente articulado pelo governo federal. Aqui só existia uma universidade federal, onde eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais, Ciência Política e Sociologia, centrada particularmente na capital. Então, o ensino superior na Bahia, a pesquisa e a extensão foi realizada por 4 universidades estaduais. E nesses últimos anos, os governos burgopetistas, né, não só têm contingenciado, como também têm retirado direitos da carreira docente, né, do Estatuto do Magistério Superior em nosso Estado, prejudicando a pesquisa, prejudicando o ensino, prejudicando uma das coisas mais importantes que a Universidade Pública da Bahia tem, que era, na verdade, a extensão. A nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPESB, né, o João Carlos, reitor da UFBA, que é o presidente da Andifes, uma pessoa que eu tenho bastante relacionamento do ponto de vista político, até mesmo pessoal, já colocou dos diversos problemas da retirada de recursos dessa fundação para funcionamento de projetos, né? E projetos que são particularmente projetos que demandam, de certo modo, a partir das carências da população. Ao lado disso, em um momento como esse, a preocupação do MEC obscurantista é voltar ao princípio da sala de aula, numa visão privatista, né, apenas da reprodução do ensino, onde um conjunto populacional de estudantes, né, não tem acesso aos devidos meios para acompanhar essa dinâmica da vida universitária. A EAD, para além de ser um traje ao conhecimento e à expansão da socialização do conhecimento, né, ela derrota a perspectiva da relação fundamental para o processo de aprendizagem, que é a relação professor-professora-estudante, né? E isso, o MEC, apenas por uma visão estatística, quer colocar em cena, mas também diversos governadores dessa área que eu acabei de colocar também chamam a atenção de que vão fazer esse tipo de coisa através de conselhos de educação tutelados em várias partes do Brasil, né? Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso, isso contribui para derrotar ainda mais os marcos, as balizas do processo educacional necessário, e não existe ensino sem pesquisa, sem extensão. Esse tripé acadêmico é que forma a ciência, que gabarita a ciência para responder às demandas sociais, e isso é extremamente importante, e o MEC e diversos estados estão fugindo a essa necessidade e a essa compreensão. Portanto, o trabalho através das relações virtuais tem uma outra particularidade, que é isso que você colocou, né? A dificuldade do estudante ter acesso a esses canais, né? Por exemplo, na Bahia isso é muito difícil, a UNEB é a maior universidade multicamp do Brasil, seguida pela Unesp, no estado de São Paulo, tem campi em várias partes do estado, né? É uma universidade com mais de 40 mil estudantes, né? Está presente em todos os territórios da entidade, como a gente chamava antigamente as áreas e as regiões administrativas do estado. É responsável, na verdade, pela formação do contingente de professores da rede básica que nós temos, né? Com um nível superior adequado para cada disciplina, né, cada área de atuação, e isso possibilitou um avanço muito bom no processo de formação da juventude baiana, mas isso pode sofrer um processo de derrota bastante acentuado com essa questão da EAD, ou até mesmo com algo que ainda é muito difuso, muito complexo de se discutir, de se entender, que é a questão do trabalho, do ensino, da pesquisa, da extensão remota, né? Então, o MEC está fazendo o seu papel obscurantista que permite a ele ser o que é no governo Bolsonaro. Para além disso, o nefasto ministro da Educação que acabou pedindo demissão ou sendo demitido, oportunamente mandado para a fuga para os Estados Unidos, diante de algumas rusgas com a justiça, né? Ele tem um projeto fascista, quando ele diz que odeia povo indígena, povo quilombola, ele está demonstrando
o que é a lógica nacional do fascismo, e aquele fascismo de Mussolini, ou seja, aquele fascismo ortodoxo, não é nem esse fascismo qualificado nos dias atuais como neofascismo, né? Então, provavelmente, esse ódio a essa particularidade, né, a essa especificidade, que são as cotas na pós-graduação, foi a sua par final no Ministério da Educação. Eu acho que vai ser coibido pela justiça, né? Eu acho que vai ser coibido pela população, vai ser coibida pela sociedade civil brasileira, no sentido de que isso não permita. Ou seja, a meritocracia, esse instrumento muito comum às preocupações da burguesia, dos estratos racistas da classe média, ela é uma peça de ficção diante do conjunto da população, né, daqueles que vivem à margem da sociedade capitalista, nas periferias das grandes cidades ou nos rincões do Brasil. Então, EAD e essa última política, essa última ação do ministro revogando o sistema de cotas para pós-graduação, é algo extremamente trágico para a educação brasileira, para a ciência, para a pesquisa e para a extensão. É isso. Tá certo, muito obrigado, Milton. Já vou chamar o Túlio aqui. O Dinargo Reis fez um comentário aqui dizendo que daqui a pouco a pilha de pedidos de impeachment vai estar passando os 2 metros de altura lá na sala do Maio, porque ele não dá vazão. Agradeceu também a homenagem ao pai dele, né? Dinarco Reis aqui, que eu apresentei brevemente, grande histórico dirigente do PCB, mas também um internacionalista, né? Um militar da Escola de Aviação Militar que lutou, inclusive, contra a ditadura franquista na Espanha, né? Nas brigadas populares. Convido quem estiver assistindo depois a pesquisar mais sobre a história desse grande brasileiro que foi o Dinarco Reis, antes disso um grande comunista, né? Um grande dirigente comunista. Mas, homenagens à parte, Túlio, vou te chamar aí, você que também é trabalhador da educação, e no ensejo aí da fala do Milton, você também fazer sua contribuição, aí essa reflexão sobre a educação presente, né, nessa conjuntura de pandemia. Pois bem, Ariel, pessoal que está assistindo aí, que vai assistir depois, olha só, é uma questão muito importante a gente prestar atenção. E mesmo com a queda do ministro da Educação, nós temos ainda a sequência do projeto que está vinculado, né, a essa diretiva aí, essa perspectiva da mercantilização da educação. Então, o projeto Futurice, ele está em pauta, pode ser colocado para votação no Congresso Nacional. A medida aí que vem, né, no sentido aí de descaracterizar, de não garantir aí os direitos historicamente conquistados pelo movimento social, movimento popular ligado à educação, como no caso das políticas aí que visam a inclusão, principalmente dos povos originários, negros e negras, deficientes físicos, nas universidades, vem no sentido aí de manutenção dessa lógica privatista, excludente, que marca a educação no nosso país. É uma marca que o movimento social ligado à educação conseguiu reverter nos últimos anos, mas agora aí uma série de retrocessos, né? Começou ali com corte de verbas no governo Dilma, depois veio o governo Temer com diversos ataques com a emenda constitucional número 95, e agora com o governo Bolsonaro. E tudo que é ruim pode piorar. Podemos ter um novo ministro que, assim como o anterior, siga com essa perspectiva anticomunista, essa perspectiva irracional, essa perspectiva mercantilista, né? Ele defende a mercantilização da educação, está claro nas falas dos representantes do governo Bolsonaro ligados ao campo da educação, né? A equipe ministerial do MEC vem atacando diretamente o movimento social ligado à educação e a educação pública, gratuita, de qualidade em nosso país. É importante aí fortalecer as mobilizações, para quem não conhece, é importante conhecer as pautas e as lutas levadas a cabo aí pelo movimento Universidade Popular, pelo movimento por uma educação popular, a bandeira da autonomia universitária, que é uma bandeira muito importante desde o processo aí da reforma universitária de Córdoba, que marca aí
as universidades na América Latina, que a bandeira da autonomia universitária, o governo tentou aí atacar a autonomia universitária, o governo vem aí retirando investimentos, seja da educação, mas também da ciência e da tecnologia, e o movimento social ligado à educação, ele reagiu, né? As primeiras movimentações populares contra o governo Bolsonaro foram através do movimento feminista, em março de 2019, mas em maio nós tivemos mobilizações gigantescas nas principais cidades brasileiras, principalmente onde tinha CEPES, Instituto Federal, universidades públicas. Movimentações que repudiaram as ações do ministro que saiu e do atual governo. É importante destacar que, mesmo com a saída do Weintraub, você tem ainda um processo aí de continuidade desse projeto privatista, obscurantista para a educação do nosso país, que é o projeto do governo Bolsonaro. Por isso é fundamental a defesa dos movimentos e o fortalecimento dos movimentos sociais ligados à educação e buscar uma perspectiva aí transformadora para a educação brasileira, principalmente na perspectiva da educação popular, da universidade popular, laica, crítica, da ciência e da tecnologia vinculada aos interesses populares, às transformações que o Brasil tanto necessita. Se é verdade que muitos brasileiros não têm acesso à internet, só para a gente ter uma ideia, né, saiu um índice recente aí da PNAD, do governo, que aponta que 16 milhões de brasileiros e brasileiras não têm sequer água potável. Imagina ainda conexão com a internet, que não chegou ainda na maioria dos lares brasileiros, principalmente da classe trabalhadora, do povo pobre, trabalhador brasileiro, dos negros, das negras, povos originários, que não têm acesso ainda à internet e até o acesso ao ensino básico, né? No caso, o ensino médio, nós temos uma defasagem muito grande em nosso país. Por isso que é importante a gente valorizar aí as lutas. E, infelizmente, nós temos uma perspectiva aí, né, importante aí observar que o governo vai seguir com os ataques contra a educação pública. Por isso que é necessidade de fortalecer os encontros em defesa da educação e preparar essa contra-ofensiva, né? Ainda não sabemos qual ministro que virá, mas provavelmente ele estará aliado a esse projeto aí privatista do governo Bolsonaro, né? Que o ministério do Weintraub, né, foi um ministério da balbúrdia mesmo. Realmente ele se ele olhasse no espelho, ele iria ver, né, claramente que o ministério dele, né, a gestão dele à frente do ministério foi a pior da história da educação. E olha que nós tivemos péssimos ministros na história da educação em nosso país. Mas seguimos na luta em defesa da autonomia universitária, aí nas políticas de incentivo, né, ao acesso de negros, povos originários, pessoas com deficiências, à pós-graduação. É fundamental a perspectiva também do acesso universal ao ensino médio, ao ensino superior. Importante aí fortalecer os vínculos dos movimentos sociais com essa perspectiva da luta por uma educação pública, gratuita, de qualidade, por uma educação popular, as perspectivas mais avançadas aí, que a educação é muito importante, e os movimentos sociais vão defender a educação pública. Caso, né, é importante só destacar que se nós não tivéssemos a pandemia, provavelmente teríamos greves e muita luta do movimento estudantil, movimento sindical organizado contra esse governo. E provavelmente nós iríamos derrubar ele nas ruas. Mas teve esse novo quadro político, social, e ele saiu aí por diversos determinantes, né? E um deles, que eu gostaria de ressaltar, foi a mobilização popular, que contribuiu para desgastar e para denunciar essas medidas privatistas do pior ministro da educação da história do nosso país. Obrigado, Túlio. Vamos passar então aqui para a última pauta. E a nossa última pauta, vamos falar dos trabalhadores rurais, né? Falamos aí de trabalhadores da indústria, trabalhadores da educação, hora de falar então sobre quem planta a janta da cidade, né? No último dia 9 de junho, foram presos temporariamente em Marabá, lá no Pará, né, no estado do Pará, 3 dirigentes do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Manuel de Souza, que é dirigente também do MST do Pará, Eliana Tavares e Marcos Ferreira.
eles estão sendo acusados de participação no assassinato de um militante do próprio movimento, que foi morto em 2017, novembro de 2017, durante uma ação de reocupação de posse pela Polícia Militar, né? No caso, o acampamento Helenira Rezende, que fica lá em Marabá. O nome do militante do MST morto é Alfredo Filho Rodrigues Trindade. E essa reocupação foi feita a mando dos proprietários da fazenda, né? E, no caso, prenderam, então, 3 militantes do MST, acusando eles de uma morte numa ocupação feita pela Polícia Militar a mando de quem é proprietário da fazenda que o MST ocupava, né? Então, aí é uma questão curiosa que já nossos comentaristas vão dizer. Mas na mesma semana aconteceu uma coisa boa também, lá no Paraná, o MST destinou 35 toneladas de alimento saudável, sem agrotóxico, né, a produção do MST é toda orgânica, para ocupações e bairros periféricos de Curitiba e Londrina. Então aí, começando pelo Milton, queria que você conversasse um pouco com a gente sobre essa conjuntura da criminalização dos movimentos sociais do campo, né, e a gente falar também um pouco aqui do MST. Olha, já desde o governo Michel Temer, que esse procedimento de criminalizar os lutadores e lutadoras sociais, não só das ocupações rurais, mas das ocupações urbanas, veja o MTST, o caso histórico do MST, vem se avolumando. No governo Bolsonaro, não só prisões têm ocorrido em profusão, mas também assassinatos no campo a partir da pistolagem do agronegócio tem também avançado com bastante frequência, e sem nenhuma ação importante da justiça para coibir, nenhuma ação da polícia judiciária, né, para investigar, e nos cabe a solidariedade e a reação diante dessa tragédia que é assassinato, prisões de lutadores no campo, né? A vida histórica do MST é marcada não somente por essas acusações indevidas, veja no passado a acusação sobre o camarada Marcelo Buzetto, que é da direção do MST, um professor que hoje é um lutador, inclusive engajado na luta em defesa da Palestina, sofreu, né, lá no estado de São Paulo, no portal lá, muito conhecido, né? E não é do desconhecimento público das tentativas, das manipulações para acusar membros do MST e dos diversos movimentos de ocupação urbana também por esse tipo de coisa. O MST já se consolidou como um importante movimento de ocupação da terra no campo. Quando ele ocupa, ele produz, tem uma relação de alimentação saudável com o Brasil, é solidário nesse momento de pandemia, né? Já destinou centenas de toneladas de alimentos em várias partes do Brasil, em especial no sul do país, as populações carentes, aqueles que estão necessitando de alimento nesse momento, né? Então, é importante chamar a atenção do Brasil e do mundo para essa criminalização, porque isso tende a aumentar com o acirramento da luta de classes, tende a se acirrar com o retorno pós-pandemia, a militância de esquerda, ao confronto com os bolsonaristas, ao confronto com os neofascistas, ao confronto com os obscurantistas, né? E a gente precisa não só lutar, mas também denunciar esse conjunto de crimes que vem ocorrendo, né? Para se ter uma ideia, há muito tempo atrás, nós fizemos um debate, o Instituto Caio Prado Júnior, com o professor Marcos Cassim, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o primeiro da USP, o segundo da Unicamp, e o João Pedro, né, que é um membro da direção nacional do MST, sobre a reforma agrária, e naquela oportunidade o João Pedro já dizia, o João Paulo, desculpe, o João Paulo já dizia que no sul do país o MST era o segundo maior produtor de arroz orgânico daquela região, né, já tinha um trabalho extremamente importante para qualificar as questões da segurança alimentar, né, que hoje é extremamente atacado pelos produtos tóxicos que são desenvolvidos e jogados na agricultura de uma maneira irresponsável, até mesmo criminosa, a serviço de gente como a atual ministra da Agricultura, né, a chamada Dama do Veneno, que é responsável, inclusive, por essas práticas e muito consorciado ao agronegócio lá do Rio Grande do Sul,
mas, no geral, de todo o Brasil. Então, denunciar esses crimes, essas versões políticas, né, de acontecimentos, como essa questão do Pará, né, o Pará é pródigo nessa questão, se lembra do assassinato do Sem Terra há X anos atrás, no governo do Gabriel, do PSDB naquela época, né? Então, a gente tem conhecimento de toda essa tentativa de criminalizar os lutadores sociais. Aqui na Bahia, por exemplo, as ocupações urbanas, né, por exemplo, ocupações de hospital abandonado com Couto Maia, de prédios públicos, como a ocupação Luiza Maim, também são atacadas pelo governo do Estado, pelo governo Rui Costa, né? Hoje, um obscurantista do ponto de vista das questões do progresso, do ponto de vista das questões da compreensão de um Estado que tende a atender democraticamente o conjunto da população. Então, precisamos estar atentos e sabemos que o MST pode contar com a solidariedade do conjunto da nossa classe, do PCB, das organizações que lutam e combatem na luta de classes, porque é mais que necessário, é evidente que a unidade de força se faz importante nesse momento, né? Túlio levantou algumas questões pertinentes, que são questões que falam, né, do enfrentamento. O enfrentamento hoje passa pela reorganização da classe trabalhadora. Hoje, aqui na Bahia, nós participamos da plenária do Fórum Sindical Popular, né, que há bastante tempo está organizando na Bahia, através dos primeiros passos dados pelo Andes, né, da qual eu sou diretor nesse momento, da Regional Nordeste 3, né, e também no próximo sábado, dia 27, às 9 horas, nós estaremos reunidos na plenária nacional desse embrião que pode ser aquele que vai fomentar o enclate, a reorganização da classe trabalhadora no Brasil, para avançar na luta, para marcar e demarcar um campo de enfrentamento com a burguesia, nesse momento, não só de ataques à nossa classe, mas, em especial, do avanço do capital sobre o trabalho. É isso. Tá certo, muito obrigado pela sua intervenção. Vou chamar o Túlio, você comentar também aí. Então, vamos lá, Ariel. Eu acho que nesse tempo, né, de crise, de pandemia, tem diversas ações que é importante apresentarmos mesmo, né? Além dessa ação do MST, nós tivemos também ações dos petroleiros, né? E às vezes até dos petroleiros junto com outros movimentos sociais na entrega de botijão de gás a preço popular, as ações também do MTST, né, principalmente em São Paulo, das brigadas populares aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais também, de solidariedade com a luta da classe trabalhadora, principalmente nos bairros pobres, nas periferias dos grandes centros urbanos. Mandar um abraço aí para o pessoal do STR de Paracatu, principalmente o camarada André Campos, para o Felipe Cerqueira, também advogado popular do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Governador Valadares, que estão aí nesse momento de pandemia, né, que no caso da produção agrícola, ela deu sequência, até aumentou, né, devido às demandas também, e você tem aí um processo de exploração dos trabalhadores do campo, e o campo que demonstrou nesse período de crise, de pandemia, que ele é bastante importante, né, estratégico. O PCB, que foi o partido, que foi a primeira força política a pautar a questão da reforma agrária, nós defendíamos aí, historicamente, junto com Nestor Vera, aí a reforma agrária radical, né, o PCB que ajudou aí no processo de organização da classe trabalhadora, os trabalhadores rurais no nosso país, nós que estamos retomando essa participação no movimento sindical e popular ligado à luta pela terra, nesse processo de reorganização da classe trabalhadora. E são diversas ações aí, além do MST, de diversos sindicatos de trabalhadores rurais, movimento popular, que demonstram que a solidariedade de classe, em termos de pandemia, é uma das principais lutas da classe trabalhadora, as principais ações possíveis aí da classe trabalhadora, reforçando a necessidade de a gente fortalecer o movimento sindical. Se a tendência, né, a continuidade da crise, a intensificação da crise, acirramento da luta de classe, da polarização política, teremos mais conflitos sociais. E é importante aí lutar contra a criminalização dos movimentos populares,
seja de qual governo for. É um processo contínuo aí que tem aí a marca da criminalização dos movimentos populares. Setores da ultradireita também apresentam a pauta da proibição do comunismo, e nós, comunistas, vamos lutar junto com os movimentos populares para defender os direitos e a luta da classe trabalhadora, da juventude, na perspectiva aí de superar esse estágio atual de desorganização, né, um estado aí que nós ainda não conseguimos um protagonismo maior no campo das lutas políticas e socioeconômicas da classe trabalhadora, mas que nós podemos avançar sim no processo de reorganização. Aí o Fórum Sindical está de parabéns essa construção, perspectiva de um encontro da classe trabalhadora para que possamos aí preparar a contraofensiva. O processo é dialético, a história ela não é linear, né, marcado por rupturas, continuidade, descontinuidades. Então, podemos aí preparar a contraofensiva dos trabalhadores, principalmente aí buscando essa aliança com os trabalhadores do campo também, os trabalhadores do campo da cidade, junto com os movimentos populares, fortalecimento do Partido Comunista Brasileiro, para a gente enfrentar os desafios da conjuntura atual. Solidariedade aí aos camaradas do MST que passaram por esse processo aí, né, que estão na linha de frente, na luta pela terra aí junto com outros movimentos, e dizer que, infelizmente, podemos ter mais casos como esse de conflito na luta pela terra, de mortes, né? A CPT aponta o aumento do número de mortes em conflitos pela terra nos últimos anos, além dos sem terra, dos trabalhadores rurais, também dos povos quilombolas, dos povos originários. Por isso que é importante fortalecer a luta, os movimentos sociais organizados, para a gente preparar, até na perspectiva da autodefesa, quando necessário, para o enfrentamento às lutas que virão, que irão se intensificar, como eu sublinhei aqui várias vezes, né? E eu penso que é possível reverter a atual correlação de forças com muita luta de classes, né? Muita organização do movimento popular, e o PCB está aí, junto com a classe trabalhadora, para contribuir com essas lutas, para avançar na perspectiva da construção do poder popular e do socialismo. Muito obrigado, Túlio. Obrigado também ao Milton. A gente vai, então, se encaminhando para o final do nosso programa, agora 8h13 da noite. Fizemos, então, um programa com 1h13. Mais uma vez, agradecendo você que acompanhou a gente até agora. Aqui a gente manteve sempre a média de 30 pessoas ao vivo. Muito obrigado a você. Quem ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no canal. Não é só o Repórter Poder Popular, a gente tem programa todos os dias. Segunda-feira tem um programa que o Túlio apresenta, Futebol e Política. Agora, 9 horas, vai ter o Fábrica de Artes, falando sobre arte na resistência antifascista. Daqui aí 45 minutos, mais ou menos. Então, fiquem conosco. Se inscrevam no canal, clica no sininho para ser notificado quando chegar vídeo novo. Então, deixo aí o Milton e o Túlio no vídeo para vocês darem aí também as suas despedidas e a gente encerrar o programa. Bom, camaradas, eu queria chamar a atenção nesse término, né, para uma circunstância das diversas dissensões entre as frações da burguesia. Um dos elementos mais públicos disso é a possibilidade do impeachment do governador do Rio de Janeiro, um fascista notório, né? Um governador que atingiu e atacou a periferia, os morros da cidade do Rio de Janeiro de uma forma extremamente violenta. A sua polícia é responsável por um conjunto de assassinatos, né, sem precedentes na história do Rio de Janeiro, até mesmo no Brasil. Veja a quantidade de jovens negros da periferia que são atacados por esse tipo de gente, mas é algo novo a celeridade desse processo, inclusive que tem como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um deputado do Partido dos Trabalhadores. E o fato mais recente é que o Rio de Janeiro tem 69 deputados estaduais, e os 69 deputados estaduais votaram a favor da abertura do processo de impeachment, né? Lá no Rio de Janeiro, então teve uma unidade de frente ampla, na verdade, contra esse governador fascínora e fascista, né? E deve ser, por esse cálculo
razoável que estamos fazendo, impedido de continuar governando o Rio de Janeiro, mas nunca se sabe os procedimentos da justiça em momento posterior. Eu só digo que isso é algo educativo, que faz com que a população possa entender, né, que situações como essa, ela pode ser chamada a lutar e que, nessa perspectiva, ela possa entender que é possível lutar e que é possível vencer, não só no Rio de Janeiro, mas, de qualquer forma, no Brasil, de uma forma geral. Precisamos, sim, derrubar Bolsonaro e Mourão, né, construir o poder popular, é a alternativa, é uma visão estratégica da transformação, e não a visão eleitoral da transformação, porque isso, até o momento, não tem resolvido os problemas maiores do conjunto da nossa classe. Portanto, é importante que os trabalhadores e o conjunto da população percebam que um dos grandes problemas do Brasil nesse momento é essa chapa que governa o Palácio do Planalto, né, que esquece do Brasil. Então, a gente precisa entender que é necessário tirar Bolsonaro e Mourão, né, seja pelo impeachment direto, seja pela cassação da chapa, e enfrentar os desdobramentos de uma possível ruptura na ordem institucional e um enfrentamento mais aberto. No mais, agradecer o convite, um prazer estar aqui com o Túlio, com o Ariel novamente, e com todos que estão nos assistindo, e convidar para sempre estar nesse espaço aqui, que o debate talvez seja algo muito importante para formar, para contribuir com a resistência, com a luta direta. Muito obrigado, hein? Beleza. Despedir também aí, sempre um prazer estar encontrando, debatendo com o camarada Milton Pinheiro, com o Ariel, com os camaradas aqui no canal Poder Popular, que está crescendo cada vez mais, ampliando a sua programação, seu alcance. Dizer que é fundamental nessa conjuntura fortalecer o PCB, os coletivos partidários, os movimentos. Quem não conhece ainda, é importante conhecer esse trabalho que vem se desenvolvendo em todo o território nacional, com bastante amplitude, um trabalho coerente aí, de acordo com a linha política do Partido Comunista Brasileiro, que vem se desenvolvendo muito bem na conjuntura. O Partido Coerente tem 98 anos de luta ao lado da classe trabalhadora brasileira. Dizer que o presente é de lutas, como diz Che Guevara, né, Milton? E o futuro nos pertence. É importante a gente fortalecer aí essa unidade dialética das lutas políticas, com as lutas socioeconômicas, um momento de reorganização da classe trabalhadora, para a gente enfrentar os desafios aí, com muita unidade na ação, aí também com uma perspectiva estratégica aí na defesa do socialismo, da construção do poder popular e as transformações necessárias que nosso país e o mundo necessitam, né? Cada vez mais, a perspectiva do socialismo contra a barbárie que já se manifesta no cotidiano. Forte abraço, Ariel, forte abraço, camaradas do Poder Popular. Como dizia, né, no nosso programa, Milton, Futebol e Política, que já teve aí pessoas do Bahia, do Vitória, né? Tem uma palavra, paz entre as torcidas, né? Muita solidariedade de classe e também muita luta de classes, né? Guerra entre as classes, que a tendência é essa que se manifesta na conjuntura. Força! Um abraço! Abraço para vocês. Até a próxima.